Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências, tá bom? Onde nós faremos uma revisão sobre o conteúdo que falamos de sol e sombra, tá? Então a professora separou alguns conceitos aqui que estão relacionados ao sol e à sombra. Então aqui, ó, eu tenho, né, as sombras aparecem quando a luz é bloqueada por algum objeto. Aí a professora colocou aqui uma foto de crianças, né? Então, nesta foto, as crianças bloqueiam a luz do sol. Assim, formam-se as sombras de seus corpos. Aí aqui embaixo eu também tenho uma outra imagem, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, as sombras sempre se formam na direção oposta do sol, ou seja, na direção contrária, tá? À medida em que a posição do sol muda durante o dia, né, a posição das sombras também se altera. Por isso, as sombras se formam em direções diferentes de manhã e à tarde. Aí aqui eu tenho também. O tamanho da sombra também muda ao longo do dia. No começo da manhã, eu tenho aqui, ó, no começo da manhã e no fim da tarde, aqui, as sombras são maiores. Então, aqui, ó, começo da manhã, fim da tarde, as sombras são maiores. Já perto do meio-dia, as sombras ficam menores, tá bom? Aí a professora colocou a imagem, né, que representa o que eu acabei de falar. E tem uma observação aqui embaixo. As sombras mudam de posição e tamanho ao longo do dia, tá? Agora, nós vamos lá para o nosso livro didático, na página de número 11. Só vou fazer uma observação aqui para vocês. Estes conceitos que a professora acabou de revisar com vocês, eles estão lá na página de número 9 e 10 do livro de ciências, tá bom? Aqui na página 11, que vocês vão fazer em casa, junto com o responsável, página de número 11 e página 12. O que está pedindo aqui para vocês? Ó, vocês vão brincar de cientista, então eu tenho aqui. Vamos investigar as sombras na prática, tá? Então, está pedindo alguns objetos bem fáceis para vocês. Vocês vão precisar de papel branco, giz de cera, de um relógio, brinquedos ou outros objetos. Então, aqui, ó, não é necessário que seja só brinquedos, pode ser outros objetos, tá bom? Como vocês irão fazer? Em um dia ensolarado, então vamos aproveitar esses dias de sol que nós estamos tendo aí, né? Graças a Deus. Em um dia ensolarado, escolha um objeto e o coloque sobre o papel branco. Lá no número 2, contorne a sombra do objeto e anote o horário. Não mexa no objeto, mantendo-o na mesma posição. Lá no número 3, após algumas horas, volte ao mesmo local e faça um novo contorno da sombra do objeto. Lembre-se de anotar os horários, tá bom? Então, vocês vão sempre fazer as anotações dos horários. Aí, vamos lá na outra página. Eu tenho umas perguntinhas que são relacionadas a essas observações que vocês vão fazer dos objetos no decorrer de alguns horários, tá bom? Então, aqui, ó, na número 1, compare os contornos da sombra do objeto feitos em horários diferentes. Eles são iguais? Aí vocês vão responder, tá? As sombras mudaram de um horário para o outro ou elas permaneceram na mesma posição? Depois, como você explica os resultados que obteve? Então, vocês vão pensar aí, né? Como vocês observaram nesses horários diferentes as posições das sombras. E lá na questão de número 3, faça um X na resposta correta. As sombras sempre se formam na mesma direção em que está o sol
ou na direção oposta à do Sol, tá bom? E aqui na última questão, os objetos ficaram na mesma posição durante toda a atividade? Então, vocês vão observar e vão responder. A professora vai pedir para vocês, né, que se possível, vocês tirem fotos deste momento aqui da atividade e que vocês enviem para o WhatsApp da escola, tá bom? Então, quando vocês começarem lá a separar os objetos, né, para fazerem o contorno, aí vocês vão vão registrando e tirando fotos, tá bom? Se for possível, a professora vai ficar muito feliz, tá? Por hoje é só, tá? Nossa aula de ciências finaliza aqui. Nós retornaremos na próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos, tá? Para todos vocês, todos os familiares e até a próxima. Ah, e a professora está com saudade, tá bom? E fique em casa, hein?